Ale, a gente precisa falar mais do Daverson, que é um personagem caricato, que é o cara que tem as firulas que ele faz ali, o cara encosta nele e rola no chão, tem tudo isso e muito mais. Mas é impressionante a capacidade técnica que esse cara está demonstrando, de se virar em lançamentos, da casquinha que você destacou ao longo do seu comentário durante o jogo, de fazer essa segunda bola de fato ser favorável ao Atlético, de visão de jogo, de finalização, a visão de jogo que eu falei há pouco, a assistência que ele dá pro gol do Paulinho. Cara, o que o Daverson tá jogando, fora a estrela, né? Nós estamos falando de um cara que tem muita gente falando, eu destaquei há pouco também, e acho que o caminho é esse mesmo. Ele tem a cara da Copa Libertadores da América. Pra quem não se lembra, esse cara fez o gol do título do Palmeiras contra o Flamengo. Esse cara botou o Galo nessa semifinal de hoje, e esse cara tem tudo pra ter colocado o Galo numa final. É impressionante o que o Daverson tá fazendo. Tá se estabelecendo um novo ídolo da massa, Ale. É impossível você tirar os 2 gols numa vitória desse tamanho, dessa importância, dessa relevância, né? Mas se a gente fosse tirar os 2 gols do Daverson, mesmo assim, talvez ele fosse o melhor jogador da partida, né? Porque as circunstâncias do jogo, aquela dificuldade que a gente dizia do Galo de sair tocando a bola, foi que o Galhardo se preparou para fazer e até com algum sucesso. Se você não tem um jogador com as características do Daverson, a gente estava lembrando até do Jô aqui, né? Que faz muito isso. Foi inclusive a minha primeira intervenção quando o Caixa me chamou, que ele é o melhor casquinhador do mundo, né? Se é que existe esse prêmio, porque ele conseguia vencer todas no alto. É muito difícil você parar o Daverson nessa situação. E como o Galo usou bastante isso, principalmente a partir do tiro de meta, né? Pela pressão exercida pela marcação do River, isso foi uma válvula de escape pro Galo, né? Talvez o Galhardo não contasse com essa eficiência tão gigantesca assim do Daverson, e a partir desse toque do Daverson, dessa casquinha que ele dá, o Atlético conseguia ter posse de bola no ataque. Então isso foi muito importante. Você falou da assistência, teve a finalização, o chute cruzado, que é muito difícil, teve a tranquilidade para driblar o Armani, que ficou lá no chão, o Aver Navios, quando o Hulk colocou ele na cara do gol. Teve todo o jogo em que ele brigou com os zagueiros, que ele ajudou na marcação, que ele cavou falta. Então realmente ele foi monstruoso. O que a gente estava falando aqui, que muitos jogaram bem, outros foram excelentes, e ele fez história. É que às vezes, e aí eu posso falar com propriedade, viu, Cirilo? Às vezes o personagem ele se confunde com o jogador. E hoje o Daverson ele é tão rico como personagem quanto é como um jogador. Ele é um jogador excepcional, tem se mostrado assim, foi contratado para ser reserva do Hulk, de repente foi ganhando seu espaço, foi ganhando importância nos jogos decisivos, foi fundamental, e hoje é difícil você imaginar esse time do Atlético sem o Daverson. Eu fui um dos caras que tinha dúvida com relação a essa escalação, mas não é por causa do Daverson, é por causa do funcionamento do time. Eu tenho para mim que os jogadores mais técnicos, e não vou mudar isso, do time são Scarpa, Paulinho e Hulk, na ausência do Zaratio e ainda contando com Arana. Mas para você colocar o Daverson, você tem que sacrificar esses caras, né? Porque você está tirando o Rubens, então o Arana vai apoiar menos, né? Isso é natural. Com 2 atacantes, Daverson e Hulk, você tem que fazer com que Scarpa e Paulinho corram para trás. E tá distante do gol adversário. Isso aconteceu. Só que o Daverson compensou tudo isso com uma partida sensacional, histórica. Ale, ele merece. Oba! Aqui da Zona Mista, querido Diego Tardelli. Aliás, hoje o homem virou torcedor. Hoje eu vou fazer a minha pergunta: seu nome e seu bairro. Diego Tardelli, Nova Lima. Tá devendo, viu, careca? Ele tá devendo, viu? O Ale Oliveira tá te cobrando, você tá devendo. O Ale só me enrola só. Todo mundo. Falou que ia fazer o churrasco, não fez. Tô esperando ele lá em casa lá. A fama dele é a pior. Agora, a fama do Galo, de Libertadores e time copeiro, que coisa extraordinária, né, velho? É legal, essa atmosfera assim é bem gostoso, né? Então o Galo vivendo isso daí de novo, como viveu em 2013, né? E agora é diferente, né? Sai de uma semifinal com resultado a favor, né? Que nossos resultados em 2013 a gente tinha que virar, né? Ter as nossas viradas. Mas é baita de um resultado, manter os pés no chão, porque jogar contra o River na Argentina com 80 mil é difícil, mesmo tendo um resultado, né, muito bom.
mas deu um grande passo, sim. Não há como não comparar, né, com esse time de 13 que marcou época e conquistou a primeira Libertadores. Talvez esse time agora busque a segunda, é o que todo mundo espera. O que você vê de semelhança, né, daquele time de 13 para esse time de hoje? São times muito cascudos, né? Parece muito afeitos à competição. Sim, principalmente jogando em casa, né? Jogando em casa, tem o poder, tem a força, tem a torcida, né, que está jogando junto com a equipe novamente, fazendo a festa. Então, né, pega o Hulk em boa fase, Daverson aparecendo, né, um jogador que é muito contestado, mas que está mostrando por que veio, né? Então, a gente torce para estar numa final de novo, ser campeão, né? A gente está de fora, a gente está na torcida aí muito ali, né? Para quem já esteve lá dentro, né? Agora manter a concentração, porque obviamente é um resultado confortável, digamos assim, né? Um 3-0 no mata-mata é muita coisa, mas não pode entrar relaxado, afinal de contas, das equipes mais pesadas aí do nosso continente, mesmo não vivendo uma grande fase, o River. Sim, com certeza. Eu falei com o Arana ali no vestiário, até ele comentou, não, precisa dar um choque nesse pessoal durante a semana para não acomodar, né? Porque é um resultado bom, mas pega um River com 80 mil pessoas e jogando na sua casa é muito difícil. Ainda o Flamengo, que é um gostinho diferente também, né? Tem essa final de Copa do Brasil. Tem o Flamengo. Rivalidade, só jogo bom, só jogo bom de se jogar. Pergunta geral que eu tô fazendo, se pudesse escolher entre Botafogo e Peñarol, quem que você acha que é o gostinho diferente numa eventual final, Diego? Cara, eu ficaria com o Peñarol, porque Botafogo também tá numa grande fase esse ano. Enfim, é Libertadores, né? Mas eu ficaria com o Peñarol. Vou te ver, abraço. Valeu, abraço, tamo junto.